Boa noite. Que alegria anunciarmos mais uma segunda da SOBA. E nesse mês de outubro, o tema será Medicina Tradicional Chinesa no manejo da xerostomia. Assunto que tem despertado muito interesse, não só para quem lida com idosos, mas todos que se queixam de boca seca. Como sabemos, a xerostomia é caracterizada pela redução na produção salivar, provocada por diversos fatores, como desidratação, hábito de respirar pela boca, longas falas, ronco, cigarro, álcool, efeitos colaterais de medicamentos, clima seco e quente, como aqui em Ribeirão Preto, é uma queixa bem comum, entre outros. A xerostomia pode alterar significativamente, inclusive, a ingestão de nutrientes e trazer inúmeros transtornos. E de acordo com os conceitos da medicina chinesa, a saliva é considerada um líquido sagrado. E por isso que nós, acupunturistas, temos o desafio de potencializar a produção da saliva no intuito de prevenir as consequências de sua falta. E ensinamos os pacientes a estimular a salivação por meio de exercícios específicos. Eu mesma pratico há anos e acredito que muitos de vocês acupunturistas. Então, para falar sobre esse assunto, é uma honra e alegria receber um colega querido, membro da SOBA, o Dr. Marcelo Marcucci. O Dr. Marcelo é dentista e mestre pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, com especialização em acupuntura, cirurgia bucomaxilofacial e em estomatologia, com pós-graduação pelo Hospital Universitário Petit-Salpêtrière, da Faculdade de Medicina Pierre e Marie Curie, da Universidade de Paris. Possui doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, atua como chefe do Serviço de Estomatologia do Hospital Hélio Polis, da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. Então, agora eu passo a palavra para o Dr. Marcelo Marcucci, lembrando que todos podem acessar o chat para seus comentários ou perguntas, assim como o link para emissão de certificado e sugestões de temas para as próximas palestras da segunda da SOBA. Marcelo, seja muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo honroso convite de participar desse evento já tão consolidado, que é as segundas da SOBA. Uma excelente iniciativa da Cris e que traz para o público em geral, né, a propagação da SOBA como entidade agregadora de dentistas acupunturistas, né? E realmente isso é muito bom. Fora que a gente encontra os amigos e trocamos algumas ideias, né? Nós atualizamos alguns assuntos, sempre pertinentes aí à nossa prática como dentistas acupunturistas, né? E esse assunto que eu sugeri para a gente bater um papo hoje, na verdade, nós vamos mais trocar ideias, né? Porque acredito que todo mundo tem a sua experiência boa ou ruim com pacientes com boca seca, que realmente é um grande desafio para nós acupunturistas, né? Principalmente se o problema é muito crônico, aí vai ficando mais difícil da gente conseguir algum resultado, mas, enfim, vamos discutir um pouco com relação a esse problema da xerostomia. Eu procurei organizar a minha apresentação em 3 partes. Eu vou já projetar a tela, Cris, tá? Para a gente começar a conversar. Eu quero deixar todo mundo super à vontade, quem quiser interromper no meio da apresentação para comentar, fazer alguma reflexão, alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Tá? Eu até prefiro que a gente fale no meio, para a gente não perder o raciocínio daquela ideia, porque às vezes fica para depois, no fim acaba se escurecendo, mas a gente consegue conversar melhor no transcorrer aí da apresentação. Mas fiquem totalmente à vontade para interromper, para comentar. Bom, muito bem. Então, o tema que eu propus, até com base no meu trabalho, na minha experiência, eu trabalho no serviço de estomatologia e uma das vertentes do nosso serviço é o atendimento ao paciente que foi irradiado em cabeça e pescoço. E esse é um dos principais, a xerostomia é uma das principais sequelas que o paciente apresenta e uma das principais queixas do ponto de vista de qualidade de vida,
que esse paciente apresenta pós-tratamento radioterápico. Então, esse é um dos, vamos dizer assim, uma das frentes que o acupunturista pode trabalhar nos pacientes xerostômicos, são os pacientes irradiados. E por conta disso, eu acabo estudando um pouco mais a relação, vocês vão ver na apresentação dos artigos, que, inclusive, os artigos de literatura, eles são um pouco mais focados no manejo dos pacientes irradiados em cabeça e pescoço, né? A gente vai ver mais para frente. Mas, de qualquer forma, a xerostomia, como a Cris já adiantou, ela envolve uma série de outros fatores etiológicos, que nós vamos comentar um a um daqui para frente, né? Então, minha apresentação, antes de entrar diretamente na questão da medicina chinesa e da acupuntura, propriamente dita, eu separei em 3 partes. Eu vou fazer uma rápida, brevíssima revisão de glândula salivar, só para a gente aquecer, relembrar alguns conceitos, principalmente da fisiologia nervosa da glândula, que isso é muito importante quando a gente vai pensar na aplicação da terapêutica, né? Particularmente da terapêutica da acupuntura. Depois eu vou comentar um pouco sobre o manejo convencional que se faz hoje em dia do ponto de vista de odontologia, vamos dizer assim, convencional, medicina de odontologia convencional, para a gente minimizar, prevenir ou tratar a xerostomia. E na terceira parte, aí sim, que é mais objetiva, nós vamos comentar sobre a acupuntura propriamente dita, e para finalizar, eu coloquei alguma coisa sobre a auriculoterapia francesa, que eu também pratico, que pode ter algum papel também na questão do manejo da xerostomia. Então, nós vamos comentar alguns pontos do ponto de vista da auriculoterapia francesa que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Bem, do ponto de vista de revisão anatômica de glândulas salivares, né? Então, nós temos 3 pares de glândulas salivares maiores, as parótidas, submandibulares e sublinguais, cada uma tem a sua fisiologia específica, né? As parótidas, uma saliva um pouco mais serosa, a submandibular ou submaxilar um pouco mais mucosa, que dá a sensação de lubrificação da cavidade oral, e a sublingual, uma saliva de composição do tipo mista. E, além da parótida e da submandibular e da sublingual, que são as 3 principais, do ponto de vista de quantidade de saliva que se produz na boca, nós temos as glândulas salivares menores, que estão espalhadas por diversos sítios anatômicos intraorais. Então, nós temos a transição palato duro, palato mole, nós temos um pouco em bochecha, nós temos em assoalho de boca, nós temos um pouco em ventre de língua também. Então, nós temos em torno de 800 agrupamentos de glândulas salivares menores espalhados pelos sítios topográficos intraorais, principalmente aqueles que eu já mencionei. Então, as glândulas salivares, elas têm diversas funções. Então, tem uma função de lubrificação, tem a função de uma autolimpeza da boca, né, porque a corrente da saliva, né, o fluxo da saliva, faz a remoção das partículas que estão na película adquirida, estão no biofilme. Nós temos a questão da ação microbiana através das proteínas, através dos antibióticos naturais, da lactoferrina, por exemplo, que estão presentes na composição da saliva. Nós temos a presença da amilase, que faz o início da digestão do amido. Nós temos o efeito tampão da saliva, principalmente por bicarbonato, que faz o processo de remineralização dos dentes. Então, é muito importante dentro da fisiologia, né, da desmineralização e remineralização do esmalte dentário, aquele fenômeno DESRE, que a odontopediatria estuda muito, né? Então, é muito importante o papel da capacidade de tampão da saliva. Nós temos também a neutralização dos ácidos bucais dentro desse mesmo mecanismo. E, além disso, a saliva também permite que haja uma ampliação da percepção gustativa dos alimentos. Então, a saliva dissolve, né, as substâncias de gosto dos alimentos e faz com que elas impregnem as papilas gustativas. Então, aumenta a nossa percepção do sabor dos alimentos. Inclusive, isso é tão verdadeiro que uma das queixas de pacientes que têm xerostomia é a dificuldade de percepção de sabores dos alimentos.
Então, o que acontece? Eles acabam carregando um pouco nos alimentos mais adocicados para ter uma percepção maior, e esses alimentos adocicados, eles são muitas vezes cariogênicos, né, dependendo da classe de alimentos que o paciente ingere. Então, esse motivo também favorece o surgimento de cáries dentárias, como uma das complicações do paciente erostomizado. A gente vai ver mais para frente. Do ponto de vista de fisiologia, o mais importante para a gente, né, do ponto de vista da acupuntura e da auriculoterapia francesa, é a questão da inervação das glândulas salivares. Então, a fisiologia secretória, ela está baseada num equilíbrio entre o sistema adrenérgico, o sistema simpático, e o sistema colinérgico, o sistema parasimpático. Então, o sistema simpático em si, né, as regulações adrenérgicas, elas fazem o quê? Contrações das células de nível epiteliais e fazem uma redução do fluxo sanguíneo. Então, com isso, o que vai acontecer? Todo o metabolismo da glândula fica diminuído e a expulsão de saliva fica diminuída. É o que acontece, por exemplo, né, quando você está sob a ação de uma ação adrenérgica muito importante. Então, o que você tem? Você tem taquicardia, você tem respiração ofegante, a boca fica seca, né? Então, basicamente por esses dois fenômenos que acontecem dentro do parênquima da glândula salivar. E do ponto de vista contrário, da regulação daquela glândula, nós temos o quê? A vasodilatação dos ácidos e nós temos o aumento da secreção, né, o estímulo da secreção de saliva quando o sistema colinérgico ou sistema parasimpático ele está mais preponderante dentro desse sistema de equilíbrio, né, de regulação de regulação do sistema nervoso autônomo. Então, nós estamos constantemente sob estímulos simpáticos e estímulos parasimpáticos. Aqui já fica um caminho para a gente pensar do ponto de vista de manejo, né? Se é o sistema parasimpático, o sistema colinérgico, faz aumentar a produção de saliva, seja aumentando a dilatação dos ácidos salivares, ou seja, aumentando a produção e secreção de saliva, então é intuitivo que a gente lance mão de estratégias que estimulem o sistema parasimpático. E a maioria das medicações, a maioria das estratégias, são justamente drogas que atuam em receptores muscarínicos parasimpáticos, né? Nós vamos ver mais para frente alguns medicamentos que a gente pode lançar mão para poder fazer melhorar o aumento, a produção e o aumento do fluxo. Mas voltando à fisiologia nervosa, nós temos aqui, isso é muito importante, né, a gente entender, nós temos, por exemplo, a glândula submandibular, a glândula sublingual, sendo inervadas, né, por ramos do nervo facial. Então, nós temos nervo facial, nervo corda do tímpano também, que é uma estrutura pertencente ao tronco do nervo facial. E o corda do tímpano, além de inervar a glândula submandibular, inervar a sublingual, ele também tem ramificações para a língua, e a língua justamente responde, do ponto de vista nervoso, ao nervo glossofaríngeo, que é o mesmo nervo que o glossofaríngeo também faz parte do tronco do nervo facial, né, da estrutura facial que está lá no trato solitário, né, e também inerva a glândula parótida. Então, se a gente for pensar nos três grandes pares de glândulas salivares que nós temos, três pares maiores, nós temos todos eles ligados aos núcleos salivares superior e inferior, e todos eles inervados pelo nervo facial, corda do tímpano ou nervo glossofaríngeo. Então, nós temos aí o nervo número 7, o nervo número 9 dos pares cranianos, fazendo toda a fisiologia nervosa, né, a fisiologia, vamos dizer assim, elétrica das glândulas salivares. Então, eu quero que vocês fixem esses nomes, né, corda do tímpano, glossofaríngeo, núcleo salivar superior e inferior, trato solitário, porque isso mais para frente vai aparecer em alguns estudos e vai aparecer em alguns protocolos, particularmente de auriculoterapia francesa. Bem, quando a gente fala em composição de saliva, já comentamos alguma coisa sobre a presença do bicarbonato, né? Então, a saliva, na verdade, ela é um grande caldo, né, de substâncias, de moléculas, de íons, né, que faz de uma composição. Essa composição é bastante variável, né, do ponto de vista variável do ponto de vista de fluxo, né, dependendo de algumas situações do dia a dia, por exemplo, o grau de hidratação do paciente,
também influenciada pelo ritmo circadiano. Então, a gente sabe, né, isso é muito conhecido de nós, e durante o sono, durante o ciclo do sono, a produção de saliva diminui bastante. E a questão também do estímulo funcional. Então, uma saliva sendo estimulada, particularmente por estratégias de estimulação mecânica ou estimulações químicas, também produz alterações na composição e no volume da saliva, né? Quando a gente fala grau de hidratação, nós falamos basicamente da água, né? Então, assim, a saliva precisa as glândulas salivares precisam de água para funcionar. Elas são como se fossem mais ou menos um radiador de carro, né? Se não tiver água, não funciona. Então, aí já vai também uma outra dica, né? A primeira estratégia, antes de qualquer coisa que a gente for utilizar, medicamentos, estímulos mecânicos, substituto de saliva, acupuntura sistêmica, aurículo, qualquer coisa que seja, é fazer o paciente aumentar a ingestão de água. O paciente precisa beber água, tá? Porque a glândula salivar só vai funcionar à base de água. Então, se o paciente não tem o hábito de ingerir água com frequência, então a primeira medida terapêutica é realmente trabalhar nesse sentido. Então, e outro fato importante do ponto de vista da composição e da formação da saliva é a questão do fluxo, né? Então, nós temos duas situações diferentes aí quando a gente estuda a fisiologia da saliva, da salivação. O fluxo em repouso e o fluxo estimulado. O fluxo em repouso é quando você está paradinho, está sem fazer nada, sem se alimentar, né, sem fazer nenhum tipo de atividade que exija, né, a formação de saliva. Então, nós temos um fluxo basal de saliva, que o normal é em torno de 0,3 ml por minuto nos pacientes normais, né? Ou seja, pacientes que não têm déficit de glândula. E o fluxo estimulado, ele é um pouco maior, ou seja, quando a gente está em alimentação ou quando essa saliva é estimulada de uma maneira artificial, então o fluxo aumenta bastante, né? Mais do que dobra, ele vai para 0,7 milímetro por ml. Isso em pacientes normais. Em pacientes hipossalivados, o paciente que tem pouca produção de saliva, o fluxo em repouso é menos que 0,1 ml por minuto, praticamente uma quantidade muito pequena de saliva. E no fluxo estimulado também isso acompanha. Então, a quantidade de saliva fica abaixo de 0,5 ml por minuto. Tá? Então, isso é muito importante no fluxo estimulado, porque também já vai dando para a gente uma certa dica de como fazer a estratégia terapêutica, né? Se a gente for pensar na saliva não estimulada, 25% dessa saliva é produzida pela parótida e 60% pela submandibular. Agora, quando a gente estimula, ocorre uma inversão. O papel da parótida é mais importante. Então, 50% da responsabilidade da saliva estimulada é da parótida e a submandibular diminui para 35%. Aí já é importante para a gente pensar no seguinte: quando a gente vai pensar em estratégia terapêutica, nós temos que pensar primeiro na parótida. Tá? Então, porque a parótida tem um papel mais importante quando a gente tem o fluxo estimulado. As causas da xerostomia são múltiplas, né? Então, nós temos aí, são praticamente três grandes causas, três grandes famílias de problemas, né? A primeira, e vamos dizer assim, a mais comum de todas, é a questão da polifarmácia, né? Medicamentos. Então, existem já relacionados nos estudos mais de 400 medicamentos com potencial de causar xerostomia. Então, nós temos as drogas anticolinérgicas, isso é óbvio, né? Porque se a saliva, se as glândulas produzem saliva por ação colinérgica, as drogas anticolinérgicas vão também inibir a produção de saliva. Então, por exemplo, muitas drogas, né, que atuam em receptores muscarínicos, por exemplo, de próstata, por exemplo, também tem uma queixa os pacientes têm a queixa de diminuição de produção de saliva, né? Por exemplo, drogas para incontinência urinária, por exemplo, né? Isso é uma queixa comum de pacientes que vêm em consultório. A maior parte dos problemas dos pacientes que vêm com queixa de boca seca em consultório, que eu recebo bastante, é do ponto de vista de medicação. Então, nós temos drogas anticolinérgicas, drogas antidepressivas da família dos tricíclicos, né? Também é muito comum de acontecer, e hoje em dia muita gente toma antidepressivo. Eu diria que de todas essas drogas, é o mais difícil de ser manejado, porque muitas vezes o antidepressivo, o paciente demora muito para adaptar um tipo de antidepressivo, e antidepressivos são drogas que não se substituem de uma semana para outra, né?
tem que ser uma transição lenta, gradual, isso vai depender do médico prescritor, né, do psiquiatra, do geriatra que tá cuidando do paciente, e muitas vezes essa mudança de medicamento, de classe de antidepressivo, é difícil, porque muitas vezes o paciente não responde bem a uma classe, mas responde bem a outra, e justamente a classe que ele responde é a classe que mais dá xerostomia, né, que são os tricíclicos. Então, isso é muito... de todo esse universo de medicamentos, esse realmente é o mais difícil de ser manejado, né? E muitas vezes a gente acaba lançando mão de outras estratégias para o manejo de xerostomia, porque o paciente depende muito daquela medicação, e aquela medicação que ele se dá bem. Então, ele não consegue modificar para outra categoria. Então, a gente lança mão de outras coisas. Obviamente, quando é possível, a gente tenta fazer a mudança, né? Drogas antipertensivos, inibidores do sistema de renina, angiotensina, também pode acontecer captopril, por exemplo, enalapril, são drogas também que têm relatos, né, em literatura de secura de boca, né? Quem toma enalapril tem aquela tosse seca, né? Não sei se vocês já perceberam, pacientes que você coloca ele na cadeira, na hora que você inclina um pouquinho a cadeira, né, o encosto da cadeira, ele começa a ter aquela tosse seca. Isso é por conta do enalapril. Então, ele resseca um pouco, né? Relaxantes musculares também está relatado. Drogas quimioterápicas. Quimioterápicas, ele é um pouco mais, vamos dizer, mais difícil da gente manejar, porque são drogas indicadas, né, bem específicas para tratamento de câncer. E o quimioterápico, de forma geral, ele tem um tempo de uso, né? Então, o paciente, muitas vezes, na grande maioria dos casos, ele fica por um tempo, depois ele para, né? Exceto algumas situações que o paciente fica com quimioterápico oral por algum tempo mais prolongado. Mas, de forma geral, os quimioterápicos, uma vez, quando o paciente cessa o uso, então você tem uma melhora do quadro de xerostomia. E outros medicamentos também que estão relacionados, ainda cada dia se descobre mais medicamentos, né, com relação a essa capacidade de produzir secura na cavidade oral. Do ponto de vista de doenças sistêmicas, né, nós temos a conhecidíssima síndrome de Sjögren, né, vamos dizer assim, que as doenças reumáticas, né, as doenças do tecido conjuntivo, reumáticas são as que mais trazem dano ao parênquima da glândula salivar, por uma série de alterações autoimunes, né, que não vale a pena a gente comentar aqui, são fenômenos bioquímicos complexos, mas a mais conhecida de todas é a síndrome de Sjögren, que produz aquela tríade clássica, né, de olho seco, dor articular e boca seca, né, a chamada síndrome seca. A questão do lúpus crônico, lúpus sistêmico, né, particularmente, também, a sarcoidose, a esclerodermia, a esclerose sistêmica, até essas doenças reumáticas, muitas vezes acabam acometendo os tecidos glandulares salivares, né? Isso é tão verdadeiro que um dos critérios, por exemplo, a síndrome de Sjögren, para fazer o diagnóstico, é uma biópsia de glândula salivar menor que a gente realiza para encontrar os focos de inflamação crônica que a gente encontra, né, bem especificamente, né, a infiltração de linfócitos nas glândulas salivares menores. Então, a síndrome de Sjögren, ela interessa diretamente ao dentista, né, por uma série de repercussões que ela tem na cavidade oral. Inclusive, essas doenças reumáticas, elas têm um comportamento muito assim, particular, que muitas vezes elas vêm agrupadas, né? Então, o paciente tem lúpus e tem também a síndrome de Sjögren, ele tem uma esclerodermia e também uma síndrome de Sjögren. Então, a síndrome de Sjögren ela pode ser primária, quando ela está isolada, ou pode vir acompanhando outras doenças reumáticas. Uma artrite reumatoide, por exemplo, vem também com síndrome de Sjögren. Né? Então, vamos dizer assim, 50% da segunda doença reumática que o paciente apresenta é a síndrome de Sjögren. Então, para a gente ver a importância dessa doença dentro do contexto das doenças, das colagenoses, né, que é as doenças do tecido conjuntivo, e como ela é importante para a gente. Né? Então, fatalmente, alguém vai ver paciente com síndrome de Sjögren em algum momento no consultório, vai receber, né? Seja para diagnóstico, ou seja para o paciente que precisa ter um tratamento odontológico e tem a queixa, invariavelmente a queixa de boca seca, e aí a gente pode lançar mão de alguns protocolos de acupuntura também. A questão do diabetes também, o diabetes pode também influir dentro de uma diminuição de produção de saliva, né? A desidratação de forma geral, desculpa, eu digitei errado, não é HIC, é HVC, paciente com hepatite C, então já sabe que o vírus ele é trófico para a glândula salivar, da mesma maneira que o
o famoso SARS-CoV, né, o vírus do Covid, tem o tropismo por glândula salivar, o vírus de hepatite C também tem, né? Então, o paciente com hepatite C também pode apresentar essa queixa de diminuição de produção de saliva, né, a sensação de boca seca. Aqui já vai um parênteses aqui, né? Sensação de boca seca é um conceito e diminuição da produção de saliva é outro conceito que não necessariamente andam juntos. A gente vai comentar mais para frente, mas fiquem com essa ideia na cabeça. E uma terceira família é a questão da radioterapia de cabeça e pescoço, especificamente, né, onde as glândulas salivares maiores, particularmente a parótida e a submandibular, são diretamente afetadas pela radiação ionizante da radioterapia. Então, a gente já sabe, né, isso já é bastante estudado, bastante conhecido, que acima de 20 grays de energia de radioterapia já há um dano permanente no parênquima das glândulas salivares, ou seja, aquele parênquima funcional, os ácidos da glândula se deterioram, eles têm uma substituição fibrótica, então aquele ácido acaba perdendo a sua função de secreção salivar. Embora você tenha toda a funcionalidade nervosa, você tem uma deterioração da estrutura arquitetural, né, do ácido da glândula salivar. Então, ou seja, simplesmente aquele ácido não existe mais, ele foi substituído por fibrose. Então, acima de 20 grays já começa esse processo, seu processo gradativo, contínuo e crescente. A gente sabe que a radioterapia em cabeça e pescoço chega a atingir uma dose curativa 60 grays, 65 grays, às vezes 70 grays, então os danos são muito grandes nas glândulas salivares. Então, esse eu diria que das 3 famílias de xerostomia, é mais desafiadora para nós, porque a gente não tem remanescente funcionante. Tá? Então, como é que a gente vai estimular alguma coisa que não existe mais? Então, a quantidade de parênquima que a gente tem funcionante de glândula salivar é bastante diminuído na radioterapia de cabeça e pescoço. Então, dessas 3 famílias, é o que, vamos dizer assim, mais desafiadora do ponto de vista de tratamento, seja tratamento convencional ou seja tratamento por acupuntura. Eu vou dar uma, viu, Cris? Eu vou dar uma corridinha aqui, porque eu estou achando que eu vou me estender demais aqui, porque o assunto é muito grande, viu? Fica à vontade. Tá bom. Então, aí do ponto de vista de efeitos da xerostomia, o que nós temos? Nós temos uma cascata de consequências na cavidade oral, né? Da xerostomia. Então, nós temos as cáries relacionadas à xerostomia, que são cáries que têm um padrão um pouco diferente, né? Geralmente são cáries classe 5, cáries de polo. Nós temos o problema da gengivite, da doença periodontal, nós temos a questão da halitose, porque a xerostomia afeta particularmente a língua, isso já interessa para a gente, do ponto de vista de medicina chinesa, né? Então, a língua vai ter um aspecto muito peculiar e muito característico, né? Então, a halitose está relacionada diretamente à língua, então, fatalmente, os pacientes vão ter algum grau de halitose. Então, nós temos os 3 DIS, né? A disfagia, disfonia de digiosia, o paciente tem dificuldades de fala, dificuldade de deglutição, tem alteração de paladar, né, por conta até do que a gente já comentou das papilas gustativas, né? Nós temos a questão das lesões traumáticas, né? O paciente, por exemplo, morde a bochecha, o paciente que faz uso de prótese, principalmente as próteses muco-suportadas, então isso vai trazer traumas, né? Porque geralmente a mucosa oral, quando a mucosa no paciente que tem pouca saliva, é uma mucosa um pouco mais atrófica, é uma mucosa mais sensível, é uma mucosa mais sujeita, suscetível a danos traumáticos, né? A traumas, seja mordidas, seja traumas por aparelhos protéticos, aparelhos ortodônticos, né? Restaurações deficientes, restaurações fraturadas, arestas e dentes cortantes. Então, que no paciente normal teria um quadro clínico, no paciente com pouca saliva, esse quadro se exacerba bastante. Então, muitas vezes o paciente não consegue usar sua prótese, né? A prótese total, totalmente muco-suportada, por exemplo, muitas vezes fica muito difícil, porque não tem saliva, não forma aquela película, né, que faz aquela absorção entre a área chapeável e a mucosa oral. Então, o paciente muitas vezes tem problemas de retenção, e mesmo assim ele tenta usar, ele acaba fazendo traumas na mucosa, porque a mucosa é bastante atrófica e sensível. Então, tudo isso leva a um problema bastante importante, e tudo isso muitas vezes acompanhado de dor difusa em cavidade oral. Né? Então, o paciente, como ele perde aquela película lubrificante da cavidade oral,
Então, ele fica mais sujeito a estímulos, a alimentos picantes, ele fica mais sujeito a estímulos externos de qualquer substância que ele coloque na cavidade oral, que ele ingira. Então, aquilo pode estimular de uma maneira bastante desagradável, né, a boca. Então, o paciente pode ter dor difusa, bastante assim, generalizada e bastante difícil, muitas vezes, de caracterizar. Né? Então, é muito importante fazer um diagnóstico diferencial dessas dores difusas, né? Pode ser várias coisas. Então, uma semiotécnica bem conduzida, né? Uma propedêutica bem conduzida, é muito importante para a gente descartar outros fatores, por exemplo, uma síndrome de ardência bucal, por exemplo, né? E a xerostomia, muitas vezes, ela vem acompanhada, né? Embora a síndrome de ardência bucal seja uma doença de origem neuropática, né? Não tem a ver com produção de saliva propriamente dita, mas ela, muitas vezes, né, na maioria dos pacientes, acompanha, a maioria dos pacientes de ardência bucal, a xerostomia, ela acompanha o quadro. Então, é muito importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Bom, do ponto de vista de diagnóstico convencional da xerostomia, então, aqui vai um primeiro conceito, né, xerostomia e hipossalivação. Então, a xerostomia é um conceito subjetivo. Tá? Então, a xerostomia é a sensação de boca seca. Então, o paciente chega para você e fala assim, eu sinto a boca seca. Aí você vai fazer um exame físico direto no paciente, você vai fazer a ordenha de glândulas salivares, você percebe que tem um fluxo de saliva. Ou você faz uma ordenha, que você vai ter uma visualização um pouco subjetiva, mas muitas vezes suficiente para você identificar a produção de saliva, ou você pode fazer, por exemplo, que é um exame mais objetivo, uma cialometria. Tá? Que é? Existe toda uma técnica de ser feita a cialometria, né? Não vou entrar aqui, já está bem estabelecida, mas não vou explicar para a gente não perder muito tempo. Mas basicamente o paciente vai depositar saliva num tubo de ensaio milimetrado, então existe uma quantidade padrão já conhecida para considerar salivação normal ou salivação diminuída. Esse é o método ouro para a gente identificar a quantidade de saliva que o paciente apresenta, tanto em repouso quanto estimulada. Para estimular, a gente pinga 2 gotas de ácido cítrico a 1% nas bordas de língua, então você vai estimular aquela saliva, ele vai cuspir lá no tubinho milimetrado, e a gente vai contabilizar a quantidade de saliva por ml que ele apresenta. Então, esses são 2 conceitos, o conceito da xerostomia e o conceito da hipossalivação. Então, o paciente pode ter xerostomia, mas ter uma quantidade de saliva normal aos testes objetivos. E, ao contrário, o paciente pode ter realmente uma quantidade diminuída de saliva, tá? Uma quantidade diminuída de saliva, porém, ele não apresenta a queixa de boca seca, que é a queixa de xerostomia. Tá? Então, as duas coisas podem acontecer. Então, xerostomia é a sensação subjetiva de boca seca, e a hipossalivação é assim, a verificação objetiva que realmente aquele paciente não tem saliva na boca. E, por experiência, o que eu posso dizer é o seguinte, a maioria dos pacientes, eles têm a queixa de xerostomia, mas tem uma quantidade residual de saliva em boca. Tá? Essa é uma observação que a gente tem feito no dia a dia da clínica. Mas que não invalida, obviamente, a queixa do paciente, né? Então, é muito importante que se faça uma anamnese bastante rigorosa, bastante profunda e tranquila, né? Para quê? Para que ele, principalmente do ponto de vista de uso de medicamentos, histórico, né? De medicamentos que o paciente utiliza, de doenças reumáticas, particularmente, a questão da radioterapia de cabeça-pescoço. Então, anotar adequadamente quanto tempo que aquele paciente toma aquela medicação, né? O objetivo daquela medicação, se existe um nexo causal entre a medicação e a queixa do paciente de boca seca. Muitas vezes esse nexo é muito evidente, né? O paciente fala assim, olha, eu comecei a tomar uma medicação para incontinência urinária, depois de 10 dias, minha boca começou a ficar seca. Então, você substitui, pede para o paciente substituir a medicação e aquilo volta ao normal. Então, muitas vezes o nexo é muito evidente de ser feito, mas muitas vezes também o nexo não é tão simples de ser feito assim, né? Porque muitas vezes o paciente se perde nas queixas, ele não sabe muito bem quando que iniciou aquela queixa de boca seca, né? Porque paciente com boca seca, gente, é um paciente difícil, e muitas vezes, quando ele vem para você, ele já foi em outros profissionais. Ele já foi no clínico, ele foi no endocrinologista, ele foi no reumatologista, então ele já fez exames. Então, é um paciente que já rodou, já foi em otorrino, ele já rodou na mão de outros profissionais, então, muitas vezes, ele acaba se perdendo no tempo, né, com relação ao ponto zero, vamos dizer assim, do início da xerostomia dele, né?
E muitas vezes ele acaba convivendo com isso, né? Porque tem períodos que ele tem mais queixa, períodos com menos queixa. Então, quando ele vai te procurar, é realmente quando a queixa está mais, vamos dizer, está no período mais intenso da queixa de boca seca. As sorologias, né, são pesquisas feitas para detecção de doenças reumáticas, né, síndrome de Sjögren. A gente pode pedir dosagem de anticorpos, né, fator antinuclear, fator reumatoide, anti-SSA, anti-SSB. Então, a gente precisa descartar a presença de alguma doença reumática inicial, que o paciente não tem o diagnóstico ainda. Né? Exames de imagem. Do ponto de vista de exame de imagem, qual é o exame melhor para a gente avaliar a funcionalidade da glândula salivar? É a cintilografia. Você pode pedir tomografia, pode pedir ressonância magnética, isso tudo pode ajudar, mas ela vai te dar um padrão mais estático, vai te dar a presença de alguma alteração intraglandular mais sólida ou cística, que não vai ter muita relação com a funcionalidade da glândula. Já a cintilografia, sim, ela vai ter funcionalidade, né? Ela é feita em repouso, ela tem todo um protocolo de ser feito, né? É feito em glândulas salivares maiores, então é colocado lá o radiofármaco, né, que é o Tecnesto 99, então são feitas uma série de estímulos no decorrer do tempo, então vai se visualizando isso de uma forma dinâmica, o esvaziamento daquela glândula. Então se esvazia, você calcula a porcentagem de captação e a porcentagem de esvaziamento, por exemplo, da parótida direita, da parótida esquerda, da submandibular direita, da submandibular esquerda. Então você consegue, né, dentro de critérios objetivos, avaliar se aquele paciente realmente está produzindo uma quantidade normal de saliva ou está produzindo pouca saliva. Tá? Embora a cintilografia seja um exame caro, né, é um exame que normalmente de rotina a gente não faz, realmente a gente só faz em casos bem mais específicos. Né? Mas a cintilografia é um exame muito utilizado vamos dizer assim, em pesquisas, né? Porque realmente dá uma fidedignidade muito grande, né, do ponto de vista funcional, né, você consegue visualizar aquela glândula trabalhando e produzindo e excretando a saliva. E o exame de anatomia patológica também é importante, né, em algumas situações onde a alteração da glândula salivar está dentro de critérios diagnósticos, né, como, por exemplo, como eu já comentei, a síndrome de Sjögren, onde em várias situações nós fazemos a biópsia, e a biópsia de glândula salivar menor, né, nós removemos pequenos aglomerados de glândulas do lábio inferior, como a gente está vendo na fotografia. Na fotografia acima, nós vemos aquelas cáries, né, relacionadas à baixa salivação. Aqui, no caso, é um paciente irradiado em cabeça e pescoço, mas os padrões de cáries são muito semelhantes, né? Por exemplo, em pacientes com síndrome de Sjögren, em paciente com alguma outra doença, né, que tem a diminuição da produção de saliva, então o paciente faz aquelas cáries cervicais, classe 5, que vão rodeando o dente, né? E muitas vezes levam a amputações totais da coroa. E o que a gente vê na cavidade oral é assim, a língua seca, né, a língua com fissuras, a língua de uma coloração mais avermelhada, mucosas atróficas, secas. E um teste muito interessante para a gente ver a quantidade de saliva na boca, ver o grau de secura na boca, é você pegar uma espátula de madeira, um abaixador de língua de madeira, e tentar grudar. Se ele grudar na bochecha do paciente, você pode indiretamente inferir que aquele paciente está com a boca seca, né? Então, tente fazer isso no paciente com queixa de boca seca. Pega uma espátula de madeira, cola, aplica na bochecha do lado direito e vê se ele fica parado. Tá? Se ele ficar parado, se ele ficar colabado na mucosa jugal, é o paciente com boca seca. Tá? Obviamente, isso é um teste bastante subjetivo, né? Mas que dá uma dica bastante boa para a gente. É a primeira coisa que eu faço. O paciente tem queixa de boca seca, na hora que eu ponho ele na cadeira, eu já boto essa espátula para ver se realmente ele tem uma sequência. Antes mesmo de fazer assim, uma ordenha de glândula, antes de fazer um exame mais detalhado, a primeira coisa que eu faço, eu coloco essa espátula e vejo. Se ela colabou na mucosa, então realmente a queixa do paciente é procedente. Aí a gente vai investigando mais. A gente pode fazer graus de xerostomia, isso para quem cuida de paciente xerossomo, isso é importante, né? Para a gente, inclusive, avaliar o resultado do tratamento. Então, a gente pode avaliar de duas maneiras, né? Através de questionários, que são subjetivos, então existem questionários validados para o português, né, onde o paciente responde, né, então ele vai respondendo uma série de perguntas, então você pode fazer isso antes do tratamento e pode fazer isso no decorrer do tratamento para poder fazer a avaliação dos seus resultados. E uma outra maneira mais objetiva, através de escalas. Existem algumas escalas já bem
determinadas, né, bem consolidadas de xerostomia, mas a principal delas, que é mais simples de utilizar, é a escala de Eisenbruch de 2003. Ele delimita 3 graus, né? Grau 1, secura discreta, onde não tem interferência, o paciente se alimenta, fala normalmente, né? Não tem digeusia, não tem disfonia, não tem tipo de problemas com prótese, nada, mas sente uma secura discreta. No crescente, a secura, que necessita de líquidos para engolir, então aquele paciente que anda com a garrafinha de água e precisa dar goles de água para poder fazer o bolo alimentar e deglutir. E o grau 3 é uma secura com interferência na fala, dieta e sono. Então o paciente tem dificuldade de falar, dificuldade grande de se alimentar, não consegue dormir direito, porque ele acorda com a boca completamente ressecada, né? Tem interrupções frequentes do sono, isso vai gerando ansiedade, vai gerando estresse no paciente. Então, esses 3 graus da escala de Eisenbruch são também interessantes. Esse quem aplica é o dentista, né, o profissional, né, baseado na informação do paciente. Então, normalmente, quando a gente quer trabalhar com paciente de xerostomia, a gente usa essas 2 gradações, né, tanto a gradação do questionário quanto da escala. Estratégias convencionais do manejo. Então, nós temos aí, por exemplo, medidas preventivas, né? Quando eu falo medida preventiva, eu estou falando, assim, basicamente, de como que a gente pode prevenir xerostomia. Basicamente, nos pacientes que têm radioterapia em cabeça e pescoço, dentro de todos aqueles grupos, né, de pacientes suscetíveis à xerostomia, tanto o de medicamento, o de doenças autoimunes, o de radioterapia. O de radioterapia, existem algumas técnicas de radioterapia de cabeça e pescoço que são mais específicas, por exemplo, IMRT, né, que ela acaba protegendo um pouco mais, elas colimam um pouco mais o feixe da radioterapia ionizante e acabam diminuindo a incidência de radiação nos tecidos, particularmente das parótidas. Então, isso é muito importante. Esse gráfico aqui mostra para a gente, né, os pacientes em vermelho, nas barras em vermelho, são pacientes submetidos à radioterapia 3D conformacional, que seria a terapia, vamos dizer, radioterapia convencional, e os pacientes submetidos a IMRT, que é esse tipo de radioterapia que poupa, ajuda a poupar as glândulas, nas barras em azul. Então, a gente vê que a xerostomia, a hipossalivação fica diminuída, né? Tanto no começo do tratamento, quanto até 24 meses. Então, você melhora preventivamente esse quadro. Outras estratégias, por exemplo, como a gente está vendo na figura, o abridor de boca. Então, em algumas situações específicas, na radioterapia, a gente faz um pequeno abridor de boca, né, de acrílico. Então, você abrindo a boca, você diminui a frequência, né, diminui a incidência do feixe de radioterapia na parótida submandibular. Você tira, vamos dizer assim, da área de ação da radiação, e você melhora também a chegada da radiação ionizante nas glândulas salivares, né? Obviamente, isso aí é feito para alguns tipos de tumor, né, apenas, não é para todos. São situações muito bem específicas, mas como nós dentistas, nós temos um papel importante, né? Isso ajuda a prevenir a diminuição de saliva, ajuda a diminuir, por exemplo, a radiação em dentes, né, principalmente dentes da maxila, ajuda a prevenir a incidência de radiação em osso, né? Então, ajuda a prevenir cárie relacionada com a radiação, ajuda a prevenir também a terrível osteoradionecrose, né, que todo mundo teme quando fala em radioterapia de cabeça e pescoço. Outra estratégia convencional são as medicações cialogogas, aquelas medicações que estimulam a produção de saliva, né? Então, são medicações basicamente colinérgicas, né, que estimulam receptores muscarínicos, tanto o M2 quanto o M3. Então, por exemplo, nós temos a conhecida pilocarpina, que é utilizada de forma sistêmica, é dado 5 miligramas de 8 horas. Isso eu estou dando uma posologia média, né, dos estudos. Não dá para a gente aprofundar tudo isso aqui hoje, mas, assim, a pilocarpina, ela tem resultados, vamos dizer assim, variáveis, né, conforme o tipo de origem da radioterapia, da secura, da hipossalivação, né, em algumas situações funciona melhor, outras menos, mas a pilocarpina, ela tem um problema que ela dá muito efeito colateral, né? Então, ela dá bradicardia, ela dá turvamento de visão, ela dá sensação de desmaio, né? Por conta dos efeitos parasimpáticos, que ela dá um reflexo vagal importante, né? Por conta dos efeitos parasimpáticos, né, que ela produz sistemicamente. Existe uma outra droga, uma outra alternativa, chamada betanecol, que também é um agonista colinérgico,
mas é específico para receptor M3, então ele diminui os efeitos colaterais. Então ele está sendo bastante assim utilizado ou crescentemente utilizado em pacientes de radioterapia de cabeça e pescoço, inclusive um estudo de uma colega, Graziela Jaguar, aqui do Hospital do Câncer de São Paulo, né? É utilizado na posologia de 25 miligramas de 12 em 12 horas, né? Então, aqui está a referência ao trabalho. Depois eu vou passar para a Cris os trabalhos que eu utilizei. Quem quiser entender melhor como é que funcionam essas drogas. E o betanecol também ajuda no sentido de ter menor possibilidade de efeito colateral. Entre a pilocarpina e o betanecol é mais específico, né, para receptor M3, então diminui um pouco a frequência de efeitos colaterais. Então, são basicamente essas duas drogas que a gente tem aqui no Brasil. Se você for pegar a literatura, você vai ver servimelina, existe nos Estados Unidos, a amifostina, são outras drogas que se utilizam, mas também são drogas que a gente não tem disponível aqui, ou são drogas de custo elevadíssimo, né, que tornam, vamos dizer assim, praticamente inviável o nosso uso aqui. Outra estratégia convencional é a questão do uso de estimulantes, né, são estratégias muito simples, né, pastilhas de limão, citrato de sódio, produtos com ácido cítrico, estimulação mecânica, gomas de mascar com xilitol, por exemplo, que é muito importante que esses estimulantes químicos ou mecânicos não tenham açúcar na sua composição, né? Porque o paciente fica utilizando esses estimulantes boa parte do dia, né? Então, se tiver açúcar, por exemplo, e lembrar que é um paciente que não tem aquela capacidade de tampão, né? Aquelas propriedades de defesa da saliva estão reduzidas, então o paciente pode começar a desenvolver cáries aí de uma maneira mais incontrolável, né? Então, é importante que esses estimulantes sejam, assim, livres de carboidratos cariogênicos, né? Mas são, vamos dizer assim, estratégias muito simples de ser feitas, né? Então, acho que todo paciente pode fazer e todo profissional pode prescrever sem nenhum tipo de problema. A questão dos substitutos da saliva também pode, né? Existe no mercado, por exemplo, o Quimidrate, existe o Biostra, né? O Salivan, que também ele entra e sai do mercado. Existe um substituto chamado Oral Balance, esse que a gente vê à esquerda, superior muito bom, mas ele saiu do mercado há pouco tempo, mas é possível importar, é o melhor que tem, né? Mas esses substitutos de saliva ou lubrificantes, muitas vezes vai depender muito do acesso do paciente, né? Que não são substâncias muito baratas, assim, do ponto de vista financeiro, o paciente tem que usar o dia todo, né, com frequência, e muitas vezes o paciente não se dá muito bem com uma, então a gente precisa ficar fazendo testes, né? Então o paciente, você testa uma, vê a reação do paciente, o paciente se deu bem, mantém, se não se deu bem, vamos passar para outro, né? Então a gente vai alternando assim até tentar chegar no ponto de equilíbrio, né? Esses substitutos, bem como aqueles estimulantes, muitas vezes eles vêm como adjuvantes, né? Ou eles são tratamentos assim definitivos, né, o que é possível de ser feito para aquele paciente, ou muitas vezes eles vêm como adjuvantes apenas, né, como, vamos dizer assim, como estratégias secundárias a um tratamento principal. Ou você dá uma medicação para ele, ou faz uma acupuntura, e entra também com substituto de saliva. Além disso, né, então nós temos outras estratégias, além dos estímulos mecânicos, das medicações, dos substitutos, lubrificantes. Então, existe a acupuntura, que a gente vai falar, existe a eletroestimulação das glândulas, terapia com células-tronco, e existe também a possibilidade de trabalhar com laser de baixa potência. Então, a gente chegou a fazer um estudo, né? Nós temos, na verdade, alguns estudos em pacientes irradiados com laser de baixa potência, mostrando que o laser de baixa potência aplicado em pontos específicos da região da parótida, em pontos específicos da região da submandibular, e aqui no quadro da direita, em cima da área das glândulas sublinguais, né, que foram aplicados nas glândulas salivares, pontos das glândulas salivares maiores, né? Então, você teve uma influência, você teve aumento de quantidade de saliva, mudança do pH, e através de questionários de qualidade de vida, um incremento do ponto de vista de conforto oral, ou seja, aquele paciente, aquela sensação de xerostomia se reduziu no paciente, né? Então, tanto como a gente vê nesse gráfico, nas cielometrias, né, que é o exame padrão ouro para a gente avaliar a quantidade de saliva, tanto na saliva não estimulada quanto a estimulada, a gente viu um incremento estatisticamente significante desde o tempo zero, né, o início do tratamento, até o final do tratamento, né? Então, maiores detalhes, né,
sobre o protocolo que foi colocado, que foi aplicado, né? Quantas sessões foram utilizadas nos pacientes. Então, esse protocolo foi utilizado em pacientes irradiados, né? Mas existe a possibilidade também de utilizar em pacientes, por exemplo, com outras condições, né? Não irradiados, ou pacientes com doenças reumáticas, ou pacientes com polifarmácia, né? Então, são possibilidades também para serem aí estudadas e incrementadas. O problema que a gente verificou no trabalho de aplicação de laser é que, a partir do momento que você para de aplicar o laser, existe uma tendência a voltar ao que era inicialmente. Tá? Então, isso foi uma grande limitação que a gente teve, né? Então, ainda não está em estudo ainda, não conseguimos chegar ainda no protocolo que pudesse dar uma resposta mais duradoura para esses pacientes. Bom, muito bem. Feita essa introdução, né? Se é que a gente pode falar introdução, já estou 40 minutos falando. Cris, eu vou usar mais uns 20 minutinhos, tudo bem? Para a gente falar da acupuntura. Não, tudo bem. Na verdade, assim, já tem 50 minutos. Maria, hein? Nossa, eu só falei mau tempo, hein? Mas vamos lá, vamos avançar. Bom, do ponto de vista da acupuntura, né? Então, vamos pensar basicamente, vamos pensar na alteração yin yang, né? Da energia vital, que circula entre os órgãos e vísceras do corpo, né? Relacionados aí com os elementos, fogo, terra, metal, água e madeira, né? Então, nós temos os órgãos yin, as vísceras yang, né? Toda essa energia circulando e se interrelacionando através de ciclos de dominância e ciclos de repressão, né? Então, basicamente, vamos direto ao ponto aqui, né? Então, quando a gente faz um diagnóstico de xerostomia pela medicina chinesa, o auxílio do diagnóstico pela língua é muito importante, vamos dizer assim, ele é fundamental para a gente poder fazer uma estratégia de tratamento, né? Então, basicamente, uma língua de xerostomia, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma língua seca, vermelha, muitas vezes despapilada, muitas vezes com fissuras. Então, a gente vê, no caso aí, fissuras em região de pulmão, região de baço pâncreas, estômago, né? Muitas vezes fissuras, assim, horizontais, né? Fissuras, assim, aquela fissura vertical na porção mediana da língua, né? Que fala para a gente uma deficiência de yin do rim. Então, basicamente, quando a gente fala em boca seca, né? Nós estamos falando em calor, né? Calor ascendente. E quando a gente está falando em calor ascendente, basicamente nós estamos falando em deficiência de yin, né? Deficiência de yin pode ser de alguns Zang-Fus, né? Aí vai ser muito importante a gente fazer o diagnóstico energético do paciente, né? Através dos 5 elementos. Mas basicamente a gente pode entender como uma deficiência de yin, né? Com calor vazio, que o calor vazio acende, e o paciente é levado a, vamos dizer assim, a secura, né? Então, a diminuição dos líquidos, né? Do yin. Né? Então, basicamente, nós vamos ter um paciente com a boca seca, baixa produção de saliva e a língua refletindo muito isso, né? A língua vai estar avermelhada, né? Com fissuras, com rachaduras, em algumas situações, recoberto com uma saburra amarela, que mostra o calor, né? Em algumas vezes, a língua bastante despapilada, que vai mostrar realmente um calor importante aí na língua, né? E como a gente sabe que a língua, né, ela é a abertura do coração, né? Então, se a gente for pensar em xerostomia, nós temos que pensar bastante naquele eixo rim-coração. Né? Como, basicamente, a gente está diante de um paciente com uma deficiência de yin e com um calor vazio, então, essa deficiência de yin do coração, do rim, vai levar a uma deficiência de yin do coração. Em algumas situações, pode passar por uma deficiência de yin do fígado, com uma ascensão do yang do fígado, formando um calor vazio também, né? Levando o paciente a um quadro de calor, né? E quando a gente tem uma deficiência de yin e um quadro de calor, então, basicamente, o que nós vamos fazer em medicina chinesa, né, em acupuntura, do ponto de vista de xerostomia? Nós vamos resfriar o coração, dispersar, né, esfriar o calor daquele coração. E aqui tem uma relação de pontos. A questão de pontos, gente, é mais complicada da gente falar, né? Porque, vamos dizer assim, os pontos que a gente vai utilizar para ponturar vai depender muito do diagnóstico energético que a gente vai fazer. Então, fica muito difícil a gente colocar protocolos de pontos específicos, né?
embora eu vou mais para frente dar algumas sugestões de pontos, né? Mas, basicamente, cada paciente vai ser um paciente, você vai formar sua grade de pontos de acordo com o diagnóstico energético, né? Então, se realmente o paciente tem uma deficiência de IN, uma deficiência de IN do coração direta, vai ser uma grade de ponto. Se você tem uma deficiência de IN, uma ascensão de calor do fígado, vai ser uma outra grade de pontos. Se você vai ter uma deficiência do estômago e baço pâncreas, também vai ser uma outra grade de pontos, né? Então, se a gente for pensar em calor do coração, diminuir, né, dispersar o calor do coração, vamos aos pontos C3, C7, o pericárdio 5, 6. A gente tem o ponto baço pâncreas, né, que o baço pâncreas vamos dizer assim, é o ponto que estimula os 3 meridianos de Yin, né? O triplo aquecedor, o TA2, que é um ponto que, vamos dizer assim, a gente trabalha na questão de vento. Também isso é uma situação importante, né? Quando a gente faz diagnóstico de língua, ver se aquela língua está trêmula, se tem vento, né? Vento quer dizer muita ascensão de calor, basicamente. Então, temos que tratar esse vento também. E vamos tonificar. Eu acho que a tonificação do rim é fundamental para esses pacientes, né? Então, pontos como R3, R6, né? A nossa dupla dinâmica, né? Da tonificação do rim. Nós temos o R25 também, nós temos vasoconcepção 4, 17, são também pontos importantes. Quando você tem uma deficiência de estômago baço pâncreas, né, vamos também utilizar o E36, E44, E25, né, a gente pode usar o pericárdio 6 também. Tonificação do índio pulmão, né, então nós temos pontos aí que a gente pode utilizar. E, fatalmente, de alguma forma, nós vamos ter que sedar um pouquinho, tirar um pouquinho aquele yang do fígado, né, sedar um pouquinho o fígado. Então, o F2, F3 são pontos importantes, o E40, VB43, 44, os TA5 e 20 no caso de vento, o IG11, que é um ponto também que é importante para tirar calor, né? O estômago 36, que é um ponto que vai redistribuir o yang, né? Reequilibrar o yang nos 3 aquecedores. O IG4, né, que é um ponto, vamos dizer assim, é o ponto à distância do dentista, né? É um ponto que beneficia toda a face, né? Então vai beneficiar também a cavidade oral, né? Então vamos lembrar que o estômago e o baço pâncreas, né, se abre na boca. Então muitas vezes a situação de boca também é relacionada, a xerostomia também está relacionada ao estômago e baço pâncreas, né? E quando a gente fala em saliva, né, automaticamente a gente remete no Ginhê. E quando a gente fala Ginhê, nós temos que pensar, né, que nos fluidos corpóreos a gente tem o Gin, que é o fluido claro, e o E, que é o fluido escuro, né? Então, o fluido claro vem do rim, o fluido escuro vem do baço, né? Então, tonificar ambos também, né, é um aspecto importante, né? Muitas vezes o paciente vem com a queixa de saliva grossa, né, e nem tem tanto a queixa de xerostomia. A queixa de xerostomia, na verdade, é uma queixa de saliva grossa. Ele tem saliva, mas a saliva é grossa. Então, a gente está diante de um problema aí de baço, né? Então, é muito importante a gente fazer um diagnóstico energético pelos infus importantes, né? Para a gente poder fazer um melhor protocolo de ponto para o nosso paciente. Do ponto de vista da literatura, esse print da tela eu tirei hoje. Então, nós temos, usando as palavras-chave, acupuntura e xerostomia, 142 artigos, tá? Sendo que a gente tem um crescente, né, nos últimos anos aí de estudos, né? Então a acupuntura está chamando a atenção, né, para o estudo da xerostomia, embora a gente tenha uma quantidade pequena, eles são crescentes, né, como a gente pode ver. Então existem hoje em dia até as famosas revisões sistemáticas, né, com meta-análises, então mostrando o efeito da acupuntura em diversas situações clínicas, né, particularmente os estudos mais, vamos dizer assim, mais frequentes são estudos em pacientes com radioterapia de cabeça e pescoço, feito em centros de oncologia, né? Então, invariavelmente mostrando que a acupuntura tem algum grau de benefício, né, nos pacientes, seja na prevenção, ou seja no tratamento, né, da xerostomia, né? E também, por outro lado, né, mostrando que existe uma necessidade de maiores estudos também para a gente ter um consenso cada vez mais reforçado, né? Então, todos esses estudos depois vou mandar para a Cris, né? Ela vai distribuir para vocês, né?
Mas, então, a gente tem uma situação que, vamos dizer assim, uma situação que é animadora do ponto de vista da entrada da acupuntura em cada vez mais nas doenças de base, né, e nas problemáticas aí de xerostomia. Esse é um estudo da Associação Internacional Multidisciplinar do Câncer, na Associação Internacional de Oncologia Oral, né, nessa meta-análise, mostrando duas questões, né, que foram feitas. A primeira questão, né, mostrando se a xerostomia na prevenção. Então, a recomendação dessa revisão sistemática, como a gente pode ver, recomendação ponto 3, dizendo que a acupuntura pode oferecer durante a radioterapia, né, uma melhora, né, um nível de evidência intermediário, né, uma recomendação moderada. Já é um grande resultado, né, pela quantidade de trabalhos que a gente tem. A gente já tem uma revisão sistemática mostrando que existe uma recomendação moderada, é sinal que existe algum resultado favorável. E na questão clínica número 2, né, a eficiência das intervenções não farmacológicas, no caso da acupuntura, após, né, a radioterapia, mostrando que a acupuntura pode oferecer, né, em pacientes com radioterapia de cabeça e pescoço, uma qualidade ainda fraca, né? Mas isso aí a gente não pode levar muito ao pé da letra, né? Porque a quantidade de estudos ainda é pequena, tá? Então, não é porque a evidência ainda é baixa, né? É que não existe ainda uma possibilidade. Por quê? Porque a quantidade de estudos são baixas. E estudos em acupuntura, né, como a gente sabe, são muito difíceis de serem pareados pela variabilidade dos protocolos que os pesquisadores utilizam, né? Então, essa é uma dificuldade que tem de fazer a avaliação dos resultados, e por isso muitos estudos acabam sendo descartados, né, por não haver uma possibilidade de um cotejamento de dados importante. Mas isso não vamos dizer assim, isso não desmerece ou não desobriga, né, não tira de cena os estudos de acupuntura, né. Na verdade, os estudos tentam cada vez mais uniformizar protocolos, uniformizar dados para a gente poder fazer um cotejamento melhor, né? Mas, de forma geral, acho que é um pequeno resumo que eu estou fazendo, né, de pontos e protocolos, né? Então, existem estudos que têm a possibilidade de usar também os pontos mestre de órgãos, né? Por exemplo, o F13, né? Que é um ponto que é ponto mestre dos órgãos IN. Se a gente está pensando numa deficiência IN, o F13 é um ponto importante, né? Um ponto mestre. Tem estudos que usam os chamados pontos Yuan, né, que são os pontos riacho, né, de meridianos Yin. Então, o P9, CS7, F3, R3, né? Então, são pontos que estimulam, né, os meridianos da circulação do Yin. Né? Os pontos Mo, né, os pontos Mo se relacionam diretamente ao Zhang Fu. Então, você tem, por exemplo, o ponto Mo do coração, que é o VC14, e o ponto Mo do rim, que é o vesícula 25, né, também podem ser utilizados. Sedar o fogo, né? Então, a maioria dos pacientes tem fogo, então usar aquela tríade famosa, IG4, IG11 e F3, para sedação de fogo. Para todos os pacientes, a gente pode fazer aqueles 4 pontos de harmonização geral, que é o IG4, IG11, BP6 e estômago 36, né? Pontos extras, o Intang e o Taiyang, até para um relaxamento, porque esses pacientes muitas vezes vêm acompanhados de quadros de estresse, quadros de ansiedade generalizada, distúrbios de sono. Então, é importante a utilização desses pontos para diminuir essa estresse e ansiedade também, né? E, particularmente, os chamados pontos água, né? Por exemplo, ponto água, o IG2 é um ponto importante para ser utilizado em xerostomia, e o ponto P5, que é um ponto água do meridiano do pulmão, né? Caso você tenha uma deficiência de pulmão também relacionada ao processo. O ponto IG2, né, o intestino grosso 2, é um ponto importante que nós vamos mostrar no estudo aqui mais para frente. E existem uma série de protocolos aí dados, né, por estudiosos, por acupunturistas, por estudos, né, tentando relacionar uma série de pontos, né, desde o IG2, IG4, E36, tonificação de rim, tonificação de yin, né, pontos locais, pontos distantes, uso, por exemplo, do VC23, né, o VC23 é um ponto importante, né, o mar de saliva.
Existe outro protocolo C3, VC23E4, IG2P5, VC23, BP6 e G4 E36, existe o E3, R6, os pontos para vento interno, o VC23 e VC24, que são pontos do vasoconcepção locais, e o ponto extra número 5, de cabeça e pescoço. Então, são todos esses protocolos que os estudos, né, utilizam, né, cada estudo utiliza o seu protocolo de pontos, mas eu acredito que na primeira linha, o IG2, IG4, E36, R3 são os pontos mais frequentemente utilizados, né? Esse primeiro aqui são os pontos mais frequentemente utilizados dentro dos pacientes com xerostomia. Né? Volto a afirmar que vai depender muito do diagnóstico energético, do diagnóstico do sangue flow do paciente, né? Se a gente utiliza esse tipo de metodologia, né? É super importante a observação da língua do paciente para a gente verificar os graus de deficiência, o excesso que o paciente tem. Mas um estudo muito importante, é um dos principais estudos de xerostomia, um dos mais completos, de mais objetivos, que ele utiliza uma ressonância funcional magnética, né? Ele punturando o ponto água do meridiano do intestino grosso, que é o ponto IG2. Né? Apenas esse ponto, né? Então, mostrando que esse ponto ele faz uma ativação da ínsula e faz uma ativação dos núcleos salivares superior e inferior. E ele utiliza pontos falsos, né, pontos sham, né, controlados, para fazer controle. Então, ele verificou que se você só ponturar o ponto intestino grosso 2, você tem uma ativação, do ponto de vista de ressonância magnética funcional, da ínsula e dos tratos salivares, com aumento de produção de saliva. Tá? Se você pontua outros pontos que não atuam diretamente nessas regiões do cérebro, você tem uma alteração variável de produção de saliva. Então, mostrando aqui, ele mostra realmente, objetivamente, que o ponto IG2 é um ponto que atua diretamente nos núcleos produtores de saliva. E para a gente finalizar, para que eles vão ficar bravos comigo, nós temos a auriculoterapia francesa, já foi dada uma excelente aula aí uns meses atrás. A auriculoterapia, a orelha é um microsistema muito importante, ela é inervada pelos 3 folhetos embrionários, né? Ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, a orelha é a única localização periférica que é inervada pelo nervo vago, né? Isso é super importante da gente entender, porque a orelha ela é um microsistema de uma inervação riquíssima, né? Uma ligação direta na formação reticular, no tálamo, hipotálamo, no córtex cerebral. Então, nós temos aqui, para você ter uma ideia da importância da orelha nessa questão da xerostomia, né? Lembra que quando a gente falou da formação nervosa das glândulas salivares, eu falei nervo glossofaríngeo e nervo facial. Então, olha que importante, né? O tragus, né, região da orelha do tragus, a região externa é inervada pelo glossofaríngeo, internamente inervada pelo nervo facial. Aí já dá uma dica de pontos da orelha que a gente vai utilizar para estimular as glândulas salivares maiores, né? Então, os protocolos que a gente tem, as dicas que a gente tem, né, essas são protocolos do professor Fernando Santana, é um auriculoterapeuta brasileiro, atualmente ele é presidente da Associação Francesa de Auriculoterapia, da Escola de Nogier. Eu fui aluno dele, então são sugestões do professor Fernando de utilizar o ponto 0, né, que é o ponto mestre do parasimpático. Veja a importância da gente estimular o parasimpático, né, no caso das glândulas salivares, e a gente utilizar o ponto 0', né, que é o ponto mestre do tragus. Então, o 0' fica no tragus e o parasimpático fica na haste, né, do antitragus. Então, nós temos também o ponto mestre sensorial, que é o ponto mestre do lóbulo, aqui fica na região central do lóbulo, e também ponturar os 2 pontos, a CTH, né, os pontos de adaptação do lóbulo e da incisura. Então, são 2 pontos importantes para a gente ponturar quando a gente está pensando em estimulação parasimpática e adaptação ao estresse, né, com toda a estimulação vagal que a gente vai produzir manipulando a orelha. Então, o protocolo, basicamente, né, esse acho que é o último slide, basicamente é isso, né? A ideia é fazer sempre a detecção com
e agulhamento de pontos de baixa impedância, né? Utilizar o detector elétrico, o Finder, detector elétrico de baixa impedância. Então, vamos trabalhar basicamente na região do lóbulo, na concha e no antitragos, né? Que são aquelas regiões relacionadas ao nervo vago, né? E podemos utilizar agulhas semipermanentes, particularmente fora das áreas de cartilagem, né? A pesquisa de ponta de adaptação de estresse, 3 agulhas em cada orelha, a gente pode utilizar as agulhas SP também, então é interessante fazer de uma maneira bilateral, né? E se você quiser, também é uma variante desse protocolo, é utilizar estímulo elétrico C por 20 minutos na frequência 220 Hz. Então, o estímulo elétrico também pode utilizar e tornar o efeito da pontura melhor do ponto de vista de resultado para adaptação e estimulação vagal da orelha no sentido de estimulação do parasimpático. Bem, para a gente finalizar, né, então é isso. Então, eu acho que a medicina chinesa e a auriculoterapia, ela vem trazer para a gente um refresco aí no sentido de voltar com aquela proposta de integração e proposta de práticas de integrabilidade, vamos dizer assim, de reunir o aspecto de cuidar do paciente como um todo, né? Na verdade, a gente não está tratando uma boca seca, não está tratando uma boca, está tratando um paciente de forma geral, né? E, infelizmente, a gente está cada vez mais nesse gráfico, né? Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe mais a gente sabe de menos coisas, né? Então, a gente acaba se focando demais numa subespecialização, né? Conhecendo muito de pouca coisa. Então, as práticas integrativas, de forma geral, acabam, vamos dizer assim, revertendo um pouco esse processo, né? E trazendo para a gente um novo panorama de tratamento integral e cuidando do paciente como um todo, né? Bom, gente, desculpe, realmente, acho que talvez eu tenha me excedido um pouco, mas o assunto é apaixonante e aquela introdução acho que é necessária para a gente poder entender todo o contexto, né? Eu fico à disposição, depois eu vou passar os artigos para a Cris, ela vai distribuir para vocês. Quem quiser falar comigo, pode falar telefone, WhatsApp ou e-mail, né? E eu fico à disposição para quem quiser perguntar, o que eu souber responder, né? Fico à disposição. Parabéns, Marcelo, você recebeu aí vários elogios, sua palestra realmente, a palestra foi excelente, você abordou esse tema assim com muita propriedade, sem dúvida a medicina chinesa ela pode e deve contribuir nesses casos de xerostomia. Aliás, essa sua vasta experiência nessa área foi assim, poder compartilhar esse conhecimento com tanta propriedade e experiência foi assim maravilhoso, então só tenho agradecer. Além dos elogios, tem uma questão aqui da Regina Martins. Marcelo, maravilhosa sua aula. Gostaria de saber se após o tratamento da xerostomia com acupuntura, como complemento do tratamento, em média, quanto tempo se mantém a salivação na sua experiência? Olha, é muito variável, viu? Isso vai depender muito do que o paciente apresenta de... Acho que o fundamental, quando a gente vai aplicar um tratamento de acupuntura, uma expectativa de resultado, de tratamento de acupuntura, é a quantidade de tecido glandular viável que o paciente tem. Tá? Como a minha experiência maior é com paciente irradiado, tá? Então, assim, vai depender muito, assim, vamos supor, se ele tomou uma dose alta na parótida, por exemplo, se ele tomou 60, 65, muito difícil a gente conseguir repetir. Você pode conseguir alguns resultados parciais ou temporários, né? Mas resultados mais definitivos é difícil da gente conseguir, porque você não tem glândula viável para produzir, você tem substituição fibrosa, né? Agora, para outros pacientes, por exemplo, os pacientes polifarmácia, né, que são outras causas de xerostomia, onde você tem você tem o tecido salivar viável, ele só não está produzindo, mas o tecido está lá, né? O resultado é mais permanente, tá? Então, assim, como eu falei, né, então vai depender do diagnóstico que a gente faz, o diagnóstico energético que a gente faz de paciente, né? Na verdade, a acupuntura a gente não trata só uma coisa, né? Então a gente acaba tratando
o paciente como um todo, né? Então, isso vai depender muito de paciente para paciente, né? Então, assim, é muito difícil falar assim que, não, eu consigo ter resultado em X% dos pacientes. E tem muitas situações de xerostomia, Cris, que assim, se resolve sozinha, entendeu? Então, o paciente acaba se adaptando, se resolve sozinha. A primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu identifico medicação relacionada, é tentar modificar a medicação. Se não consigo modificar a medicação por vários motivos, como eu comentei, como, por exemplo, a antidepressivos, que é mais difícil de você modificar, a gente tenta lubrificantes, tenta terapias substitutivas, goma de mascar, etc, etc. Né? A gente tenta uma série de coisas, né? Eu não começo direto com acupuntura nos pacientes, tá? Primeiro eu vou com coisas mais simples, que ele pode fazer em casa, porque a acupuntura, assim, querendo ou não, envolve deslocamento, o paciente precisa vir sempre no teu consultório para fazer, entendeu? Existe uma certa logística para a gente fazer, ou acupuntura ou aurículo, né? Mas eu começo sempre com as estratégias mais simples, né? Depois que eu parto para a acupuntura. Agora, por exemplo, drogas, medicamentos, por exemplo, eu acabo deixando para a última possibilidade, entendeu? Até por conta dos efeitos colaterais que os medicamentos sistêmicos têm. Pilocarpina eu uso muito pouco, né? Betanecol em algumas situações, né? Mas a gente acaba deixando para... Eu prefiro utilizar a acupuntura, que vamos dizer assim, ela não tem efeitos, né? Ou seja, ela pode não dar resultado, mas não vai fazer mal para o paciente, né? Mas, assim, muitas situações a gente consegue. Eu gosto muito de aurículo, viu? E muitas vezes vamos dizer, eu misturo as duas, entendeu? Eu faço aurículo e faço, por exemplo, pontos à distância no paciente. Faço um IG4, faço um F2, um F3, né? O IG2 eu acho que é super importante para xerostomia, né? Que é o ponto água, que vai estimular os núcleos salivares. Então, são pontos que eu costumo fazer com frequência nesse paciente. Excelente. Não sei se eu respondi, mas... Não, excelente colocação. O Hélio gostaria de dar uma palavrinha. Bom, assim, em primeiro lugar, eu sou bastante suspeito, né, de falar do Marcelo, tenho uma afinidade muito grande com ele, até por conta da nossa proximidade nas funções aí burocráticas da SOBA e tudo mais. Mas o Marcelo, ele confirma, né, aquela coisa de árvore boa dá bons frutos, né? Quem teve aula com o professor Gilberto Marcucci, que eu tenho uma admiração profunda, entende o que eu estou falando, né? Marcelo realmente, ele dá um show, a gente fica assim, boquiaberto de ver o nível de conhecimento dele. E se não for muita ousadia da minha parte, né, que gosto muito desse assunto xerostomia, gosto muito de auriculoterapia, mas gosto muito de homeopatia, né? E a gente tem uma experiência da homeopatia com um remédio homeopático chamado jaborandi, né? O fitoterápico jaborandi é da onde se tira a pilocarpina, né? Tanto é que o nome científico é Pilocarpus, alguma coisa. E então a homeopatia, o que ela faz, a farmacotécnica dela tira a toxicidade do jaborandi, né? E ele é um cialogogo, né? Ele acaba estimulando a formação de saliva. Então, é uma dica. Natrum muriaticum também, que é uma outra medicação homeopática, que é o sal de cozinha, né? Que a gente sabe dos efeitos que tem sobre o rim, sobre as glândulas salivares, também uma outra medicação homeopática bastante importante, que pode, de repente, de alguma maneira, favorecer aí todo esse estudo e todo esse tratamento que a gente se propõe para o paciente que tem a xerostomia, né? Para isso, Marcelo, eu não tenho o que falar, realmente é um show, lamento quem perde esses shows, porque é impressionante, pessoal, assim, cada aula que dá parece que vocês se superam cada vez melhor, né? Cada vez tem gente aí, fica inibido. Estou com medo de ser o último, viu, Cris? Porque tô ferrado.
Na verdade, seria uma surpresa. Ah, Mas nós já estamos programando a segunda da Soba de novembro, será com a Maria Cristina Borsato. Ela vai abordar o tema de laser. E vamos fechar o ano com chave de ouro, com o nosso presidente, que sempre está aí, nossa, contribuindo maravilhosamente bem. Aliás, Hélio, obrigada pela dica aí da homeopatia. A xerostomia realmente requer aí uma abordagem multidisciplinar. Toda colaboração é muito bem-vinda. E, Marcelo, sem dúvida, você recebeu muitos elogios. Aqui no chat está bombando. Palestra maravilhosa, excelente. Então, assim, sem dúvida, você com certeza iria nos surpreender e fez muito bem, apresentou muito bem, com toda a propriedade, eu tinha certeza, e está aí mostrando toda a sua experiência, com uma fala tranquila. É importante a parte introdutória, sim, ultrapassou o tempo, mas todos estamos, assim, maravilhados, então, muitíssimo obrigada. É um privilégio receber palestrantes, assim, tão ilustres, da nossa família Soba, todo mês abordando temas tão interessantes. Mas agora nós vamos sortear o cartão virtual, né, que gentilmente é confeccionado pela Young Minds, que é uma agência parceira, responsável pela produção da Segunda da Soba. E lembrando que nosso evento é patrocinado pela Casa do México, daqui de Ribeirão Preto. Sorteada desse mês, olha que bacana, Regina Martins. Você recebeu aí já esse cartão virtual, depois a gente vai entrar em contato para que você defina certinho como que você gostaria de... O que você gostaria de estar colocando no cartão virtual, tá bom? Vamos agora encerrar com a nossa tradicional foto, né? Abrindo nossas câmeras, todo mundo aí abrindo, um sorrisão também. Muitíssimo obrigada pela atenção de cada um de vocês. Uma abençoada noite e até a próxima segunda da Soba, no dia 8 de novembro.